Vamos lá, o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, afirmou em entrevista ao já mencionado Daniel Hittner que a aprovação de benefícios fiscais é ilegal, caso o governo tenha déficit nas contas públicas. Confira. O ministro de Contas fez referência a uma lei complementar que proíbe qualquer medida que conceda, amplie ou prorrogue incentivos e benefícios tributários quando o governo fecha o ano com o caixa no vermelho. Para 2026, a previsão é de que o país deixe de arrecadar 800 bilhões de reais com isenções fiscais, quase 6% do PIB brasileiro. Essa renúncia vai levar o Brasil a um desequilíbrio muito grande e não vai deixar nenhum recurso para as políticas públicas que o governo, de forma correta, as faz. Vital do Rego também disse que o governo federal terá que mirar o centro da meta de resultado primário em 2026, que é de superávit de 0,25% do PIB. Em setembro, por unanimidade, o Tribunal de Contas emitiu um alerta de que o governo deve seguir o centro da meta já neste ano, o que pode levar a um congelamento de 31 bilhões de reais no orçamento. Na semana passada, o ministro Benjamin Zimmer aceitou um recurso da Advocacia Geral da União e permitiu, de forma monocrática, que o governo siga o piso da meta em 2025. Nesta quarta-feira, num complemento à decisão, Zimmer reforçou que a exceção é para este ano e que, a partir de 2026, o esforço fiscal do governo terá que ser maior. Temos a compreensão de que é um erro não seguir o centro da meta. Ou o Congresso muda a Lei Complementar 200 e, por conseguinte, a LDO, e aí a gente cumpre, passando a ser piso, ou da forma como está escrito. O centro da meta é zero, é o 0 a 0, que é a lei do arcabouço fiscal, a lei complementar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o equilíbrio fiscal exige esforço conjunto do Congresso. Após derrotas do governo em matérias arrecadatórias, o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que a casa votará corte de gastos na semana que vem e demonstrou disposição da Câmara para revisar benefícios fiscais sem dar prazos. Lá vamos nós, Thaís. Se só isso fosse uma série, hein, de uma desses de streaming, acabava nunca. Nós estamos cada dia a gente está num capítulo dessa série, mas no fundo o tema não sai daquele. Desequilíbrio das contas públicas, as palavras usadas pelo presidente do TCU são duras. Isso leva a consequências como, por exemplo, o governo não ter dinheiro para governar. Agora, a resposta do Haddad também está na linha do que a gente tem visto nessa série. É dizer o seguinte: não sou eu o culpado. Quem é? Olha, William, eu acho que tem ali responsabilidade dos dois lados, né? Tanto do governo com a sua política econômica, a política econômica e o modelo que o próprio Haddad criou. Ninguém o pressionou a estabelecer uma meta de superávit primário para 2026, ninguém o pressionou para criar a regra do arcabouço com seus limites e suas exigências, como ele criou. E aí, portanto, ele tem essa responsabilidade, né? E, ao mesmo tempo, ele vai batalhando por receitas e vai batalhando por exceções que aliviam o cumprimento das regras. Do outro lado, tem o Congresso Nacional, que tem trabalhado para piorar a institucionalidade da política fiscal, tem trabalhado para, às vezes até em tom provocativo, completamente desnecessário para dizer o mínimo, para atrapalhar essa gestão fiscal que já é ruim. No final das contas, William, eu acho que o enredo que a gente está assistindo nesses últimos 2 anos é um enredo de uma deterioração, assim, da percepção do que é uma política fiscal séria, do que é uma política fiscal, inclusive mais simples, que respeita algumas regras básicas da macroeconomia, né? Como, por exemplo, a capacidade do país em gerar tantos recursos para um Estado que não para de crescer, de um país que tem um problema de produtividade, de um país que trata aquelas pessoas que não trabalham mais, os seus inativos, aposentados, que não produzem mais, que não geram mais riqueza, da mesma forma que os trabalhadores, né? Então, essa
essa deterioração, ela é óbvia e não assim, eu não consigo ver, sem uma mudança muito radical, uma virada dessa chave, pelo menos não no curto prazo. O alerta que você está lançando vai um pouco nessa linha, Thaís. Não foi surpresa para nós, esse mandato do Lula, o que ele está fazendo em termos de política fiscal. Isso é bem o DNA mesmo do que o Lula pensa, do que seja a questão fiscal para um país. Ele simplesmente não acredita que o equilíbrio de contas seja uma coisa vital, investimento não é gasto, não devia ser considerado como gasto. Essa é a maneira que ele tem de ver o mundo. Agora, o seu alerta, as pessoas estão olhando para isso e não estão se dando conta da gravidade disso, é preocupante, Daniel. Na verdade, o Vital Rego, na entrevista, deveria ter falado a todos e não só ao governo, Daniel? William, tem um ponto ali que é importante a gente pensar e que o ministro menciona rapidamente, mas ele não consegue se aprofundar pelo tempo, pela duração da entrevista, que é o seguinte: incentivos fiscais não podem ser demonizados e são importantes, inclusive, para algumas atividades nascentes da economia. O governo acabou de soltar uma medida provisória com incentivos fiscais para atrair data centers ao Brasil, que não existem, que precisam ser atraídos. Isso me parece que tem uma lógica. Gasto tributário, renúncia fiscal para você atrair data center pode fazer sentido. Renúncia fiscal dentro de um projeto que está em fase final de tramitação na Câmara para desenvolver minerais críticos e beneficiamento de terras raras no Brasil faz sentido. O problema é que se você pegar incentivos isolados e colocar numa caixa, que já não é uma caixinha, onde estão mais de 600 bilhões, estamos indo para 700 bilhões em renúncias tributárias por ano, esse número dobrou durante o governo Dilma Rousseff, como já nos ensinou a Thaís, aí fica ilógico. Então, o que o TCU está alertando não é ilegal dar incentivo tributário. Ilegal é dar incentivo tributário enquanto você tem déficit. Então, resolva o problema do déficit primeiro e você transformando o déficit primário em superávit primário, aí tudo bem você escolher algumas políticas, e a gente pode discutir se estão escolhendo corretamente, na minha avaliação, usar incentivos para minerais críticos e data centers é correto. O problema é que você não pode ter déficit, você precisa ter superávit. E pior, foi o próprio governo Lula, no fim de 2024, quem colocou essa cláusula dentro do arcabouço fiscal, Lei Complementar 211 de 2024. Em outras palavras, Thaís, claro, por favor, prossiga. Prossiga. Não, só pegar esse ponto do Daniel, né, que a gente precisa separar o joio do trigo, né? O benefício fiscal não é o joio, o benefício fiscal é uma política pública, né? O joio é manter políticas fiscais que claramente, ou políticas de benefícios tributários, que claramente geram mais distorções, estão alocadas em setores errados, da forma errada, da fórmula errada. Então, o presidente Lula e o ministro da Fazenda ficam dizendo, olha, alcançar o andar de cima e tal. Os dois maiores benefícios tributários que tem no Brasil são o Simples e a Zona Franca de Manaus, que tem muitas distorções. O Simples, por exemplo, é um regime que incentiva as empresas a serem pequenas, incentiva as empresas a terem um faturamento máximo de quase 5 milhões de reais. Agora, você igualar no mesmo sistema, aí nós vamos para dentro dos 5 milhões, as empresas que faturam 300 mil e as empresas que faturam 5 milhões, sobre o mesmo regime, mas aí o governo federal, por exemplo, não quer nem saber de ouvir falar de arrumar esses dois benefícios tributários, deduções tributárias do imposto de renda da classe média alta com saúde e educação. Algum freio já foi colocado, tinha que ir além. Então, a gente tem que ter todo o cuidado aqui de fazer essa separação do joio do trigo e dar razão a essa decisão do Tribunal de Contas da União, porque num país que está com déficit nas suas contas públicas, com um déficit nominal, que aliás você vem chamando a atenção para isso, William, gigantesco, de mais de 9% do PIB, tinha que estar completamente focado em
sair do déficit, mas sair do déficit não com manobra contábil, sair do déficit para valer. Mas esse esforço também não vimos aparecer. O Daniel está me pedindo a palavra só para pedir que você... Vai, Daniel, prossiga. Vai. Só um ponto importante, quer dizer, o puxão de orelha, nesse caso do TCU, é ao Poder Executivo, ao governo, mas a gente precisa sempre colocar o Legislativo e o Judiciário na história. O Legislativo foi quem prorrogou o PERSE, que cálculos muito impactantes mostram que cada emprego preservado no setor de serviços pelo PERSE custou R$10 mil à União. Só que o rendimento de cada emprego, o salário bruto de cada emprego era 5 mil, ou seja, você teve um custo de 10 mil para manter um emprego de 5 mil. Era mais fácil distribuir 5 mil, metade desse custo, para as pessoas que fossem atingidas. E o Judiciário, hoje há uma entrevista impactante, na minha avaliação, do deputado Pedro Paulo, relator da reforma administrativa, dizendo que não consegue juntar as assinaturas para protocolar a PEC por pressão de ministérios públicos e do Poder Judiciário. Então, essas coisas se somam, a gente precisa colocar as críticas devidas ao governo, mas também ao Legislativo e ao Judiciário.